Boa noite, amigos e amigas da Sala Falando em Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos e roguemos ao Senhor do Universo que nos dê a satisfação de poder beber da água viva que emana do Cristo e que será proferida pelo nosso companheiro Beto. Elevando os nossos pensamentos aos Espíritos amigos, recorremos a Ti, Senhor, através dele como Teu emissário e como intermediário entre nós. E é assim que rogamos que eles, os nossos mentores espirituais, continuem a derramar de sua luz, do seu amor, atingindo o perispírito do nosso companheiro que fará a exposição e atinja esse espírito amigo que nos falará na noite de hoje. E assim, em Tua santa e bendita paz, saiamos nesta noite repletos de luz e de conhecimento. Peço autorização a Ti, Senhor amado, para colocar à disposição do nosso irmão o microfone e o horário a partir desse instante. Muita paz, muita luz. Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus nos abençoe. Para nós é um momento de extrema alegria estarmos novamente sendo abraçados por vocês da Sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, dos nossos companheiros que também nos acolhem na rádio Fraternidade Web, e todos aqueles que posteriormente irão comungar conosco essas reflexões através do veículo da internet. Nós agradecemos ao nosso Juarez pela prece, pelo carinho, pelo envolvimento, a nossa coordenadora, a Shanri, que, como sempre, nos abraça como uma grande veleira do bem. Na última semana, queridos irmãos, nós concluímos o estudo que foi dividido em 3 semanas em torno dos 10 mandamentos. E nos confere hoje a espiritualidade, a responsabilidade de refletirmos, de trocarmos experiências em torno da temática a existência e a sobrevivência do espírito. Nós vamos hoje trabalhar com os conceitos sobre o perispírito, dentro desse estudo que estamos fazendo dos princípios básicos da doutrina e do Evangelho. Nós nos permitimos utilizar os recursos do estudo sistematizado da doutrina espírita, exatamente no programa 1 fundamental, programa que foi desenvolvido pela equipe da nossa querida Federação Espírita Brasileira. Então, inclusive, o objetivo de utilizar esse recurso é para, inclusive, incentivar os nossos companheiros das casas espíritas a implantarem essa metodologia do estudo sistematizado, que é mais uma das metodologias de estudo doutrinário. Lembrando que a apostila ela é apenas um roteiro. Não devemos nos prender apenas à apostila, porque a apostila foi formatada a partir do pensamento daqueles que desenvolveram-a. E o que é mais importante nesse trabalho é buscarmos na fonte e desenvolvermos também as nossas metodologias para facilitar o entendimento do estudo doutrinário. Me perdoem essa introdução, mas o nosso objetivo aqui é fazer um trabalho bem simples, um trabalho bem reflexivo. E por isso eu conto com a participação de vocês no espaço do chat, enviando as suas ponderações, as suas ideias, e inclusive também as perguntas. E eu, quando faço um estudo, eu costumo brincar com as pessoas dizendo que o que é proibido nos nossos
nossos estudos é pergunta difícil, mas é só para a gente quebrar um pouquinho, mas a ideia é tentarmos trabalhar as perguntas de acordo com as nossas possibilidades. Vamos lá. Nós vamos tentar trabalhar os conceitos do perispírito trazendo Allan Kardec, indagando os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos. Kardec vem nos mostrar, conceituando o perispírito como o corpo é o corpo de manifestação do espírito, ou seja, aquele que se torna o envoltório, aquele que modela o nosso corpo físico. Portanto, o perispírito ele se apresenta como um corpo bioenergético, aquele que tem a sede de toda a nossa estrutura biológica. O som está chegando ok? Muito bem. Então, eu estava lendo quando a internet, o sinal caiu, mas apenas retornando. O perispírito, no caso, é o laço que prende o espírito ao corpo físico. Esse laço é uma espécie de envoltório material. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Mas quando desencarnado, o espírito mantém e se movimenta através das suas expressões perispiríticas. Então, eu gostaria de pedir perdão para os nossos irmãos que são os estudiosos, porque nós estamos trabalhando conceitos assim bem simples, né? Mas para que a gente possa devagarzinho ir adentrando no conteúdo mais profundo. Então nós podemos, conforme Allan Kardec nos apresenta, dizer que o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. Ok? E na questão, aí nós estamos trabalhando na questão 93 em diante. No caso segundo, que é a alma, ou espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. E é muito interessante que Kardec faz uma analogia comparando essas 3 partes essenciais a um fruto, né? Quando ele traz o germe, o perisperma e a casca. Ou seja, o germe ele vai simbolizar então o espírito. O perisperma, a casca. Não é isso? Ok? O perisperma, o perispírito, melhor dizendo, e a casca, o nosso corpo físico. Ok. E eu até costumo, agora que a internet voltou, que nós não estamos mais preocupados, eu costumo brincar dizendo o seguinte, que o espírito é a semente, né? O perispírito é o perisperma, a polpa, e o nosso corpo é a casca. Aí eu brinco dizendo assim, eu ando numa casquinha, que na realidade a casca, o corpo, ele na realidade, quando por exemplo ele se apresenta com dificuldades, com anomalias, com disfunções, na maioria das vezes essas dificuldades, elas têm as suas matrizes no próprio corpo espiritual. Ou seja, o corpo físico ele funciona aqui como aquela esponja que atrai os detritos do perispírito, porque o corpo vai efetivamente nos conceder como um instrumento a oportunidade de ir trabalhando e dinamizando cada vez mais a nossa roupagem espiritual. Então, Allan Kardec, para ser mais exato, diz assim, seria mais exato reservar a palavra alma, aqui ele vai nos conceituar a alma, para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, e nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são no uso
indiferentemente empregados uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença. Ele está querendo, de uma forma mais simples, nos definir que quando ele conceitua a alma, ele quer dizer que é o espírito reencarnado. E o espírito propriamente dito é o espírito no mundo espiritual. Isso é apenas didático. Vocês me perdoem, mas o tema é um pouco árido, mas precisamos de trabalhar. Como o Nando de Floripa vem nos relembrar que Kardec utiliza a cepa. Não é? A cepa para simbolizar esses três aspectos. Não é? E nós podemos também, Nando, fazer uma alusão ao próprio capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus coloca que Deus é o promicultor, né? Que ele, Jesus, é a videira, e que nós somos as varas. Aí ele diz, a vara que não tiver vinculada à videira, ela seca, ela não dá ramo, e aí ela tem que ser lançada no fogo. Então nós podemos simbolicamente dizer que somos, como espíritos, o promicultor, não é? O dono da vinha, aquele que efetivamente é a inteligência, é a cabeça pensante, falando assim de uma forma bem grosseira, né? O nosso, no caso, a própria videira, nós podemos traduzi-la como o nosso perispírito, e as varas como o veículo de manifestação, é o corpo físico, são as expressões. E o amor, né, a energia, a dinâmica, é toda a seiva que vai percorrendo para a própria estrutura física, psíquica, biológica, e efetivamente frutificando no próprio jardim das nossas expressões evolutivas. Eu vou ser obrigado a conceituar perispírito. E eu vou trazer 3 conceitos, de Joana de Ângeles, de Emmanuel e de André Luiz. Eu peço perdão, mas é necessário a gente trabalhar. Afirma Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, considerado parte essencial do complexo humano, o perispírito ou psicossoma se constitui de variados fluidos que se agregam, decorrentes da energia universal primitiva, de que se compõe cada orbe, gerando uma matéria hiperfísica, que se transforma em mediador plástico entre o espírito e o corpo físico. Revestimento temporário, imprescindível à encarnação e à reencarnação. É tanto mais denso ou sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Também considerado corpo astral. Exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se com específica ou o que nós chamamos de aura. Então, essa conceituação da Joana de Ângeles é muito interessante, porque ela vem dizer que o perispírito ele é constituído de fluidos, não é? Que vão se agregando decorrentes da energia universal primitiva, ou seja, do fluido cósmico universal, que se compõe em cada orbe. E como que esses fluidos, ou essas energias, para adequar o termo a uma linguagem mais atual, elas são reunidas, elas são agregadas nesse nosso corpo, através das nossas expressões, da nossa capacidade mental. E, obviamente, alicerçada e auxiliados somos nós, pelos agentes, pelos engenheiros siderais que auxiliam o espírito na reencarnação naquele orbe específico. Quer dizer, a constituição do nosso corpo espiritual na Terra, ela é diferente. Se formos fazer uma comparação, por exemplo, a um outro planeta, a Marte ou a Júpiter. Porque efetivamente essas energias têm que oferecer as condições necessárias, adequadas para que o indivíduo possa se manter no plano operacional daquele planeta. Tá? Então por isso é que é tratado como energia hiperfísica. E com isso vai se transformar em mediador plástico do corpo físico. Não é? Ou seja, o espírito se manifesta
o espírito se projeta, o perispírito assimila as ondulações mentais, né? E automaticamente ela vai plasmando e formando então o corpo físico. Por isso o perispírito é de revestimento temporário, porque à medida, conforme os espíritos vêm nos ensinando, à medida que o espírito vai se depurando, o nosso corpo espiritual também vai se sutilizando. Até quando chegamos na condição de espíritos puros, não é? Dentro da nossa ainda acanhada visão, nós vamos como que quase que perdendo esse corpo espiritual, porque o espírito puro não necessita mais reencarnar. O nosso Juarez está trazendo uma questão. Juarez, você poderia ser mais claro na sua pergunta? Ou você gostaria de participar? Vamos lá, Juarez. Sim. Então, por favor, Juarez, eu vou descer e você sobe. Vamos interagir hoje. Vai lá. De tudo que você está dizendo, está sendo compreendido por todos da sala. A pergunta é: quem é que molda o quê? É o perispírito que dá vida ao espírito? Ou o espírito é que dá vida ao perispírito para atuar nas matérias densas, absorvendo as sensações do ambiente para que ele possa se servir e ver o que serve ou não? É com você. Juarez, a sua pergunta, a sua ponderação aí também, que é uma pergunta com um misto de uma indução a um raciocínio mais lógico, ela chega num momento muito interessante, porque cada entidade espiritual, esses nossos irmãos que nos tutelam, eles apresentam um painel que vão nos auxiliando na compreensão. E nós iríamos trazer exatamente nesse momento uma conceituação de Emmanuel, que está no livro O Roteiro, no capítulo 6, quando ele diz assim: vamos ver se vai chegar onde que tu queres. O perispírito é corpo organizado que representa o molde fundamental da existência para o homem. Então fica claro para nós que o perispírito é um corpo organizado. E aqui Emmanuel vai tratá-lo como um molde. Molde ao quê? Ao nosso corpo físico. Então, se o perispírito é um corpo organizado, quem organiza o perispírito é o espírito. É a essência, é a essência espiritual. Né? Se o termo possa ficar mais adequado nesse instante. Né? Ou seja, o espírito, quando criado, ele é criado simples e ignorante. Ou seja, ele é criado para se expressar no universo em nível energético. E a partir do momento em que ele vai se expressando, que ele vai se projetando no universo, ele vai formando, ele vai cadenciando formas energéticas para que ele possa ir se adequando naquele conceito da sua evolução, desde das suas primeiras expressões no mundo espiritual, até quando ele começa a se manifestar, por exemplo, num planeta. Vamos trazer assim, porque aí pode ficar mais claro para nós. Como o Brás está lembrando aí, nas próprias manifestações como um cristal, não é? Utilizando as expressões físicas dos cristalóides como os primeiros corpos das suas manifestações. Ou seja, quando o princípio inteligente está no reino mineral, ele está tendo uma oportunidade de estar iniciando o processo de formação desse corpo. Obviamente com matérias mais densas, não é isso? Até que ele, por exemplo, a partir do momento em que no reino mineral ele vai sendo induzido, conforme ensina André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, através das expressões de ação e reação, de forças impactantes que funcionam de fora para dentro, né? Através da matéria que é aquecida, da matéria que é congelada, das
das suas dinâmicas intraatômicas, enfim. Isso é matéria para os físicos, né? Para as pessoas mais capacitadas adentrarem. Mas ele, quando ele se projeta caminhando rapidamente para o reino vegetal, quando ele vai trabalhar a sua própria estrutura, já agora em nível biológico, nos seus primeiros rudimentos, e dentro do desenvolvimento das suas sensações, né? Como as plantas nos contam, para até chegar no movimento em que ele vai se manifestar já dentro do plano dos répteis, né? Dos insetos, para chegar no plano dos animais, os animais dentro de uma linha de graduação muito interessante, como Darwin iniciou o processo do estudo dessa matéria, porém Darwin enfrentava dificuldades em apresentar aonde estava o elo de uma determinada espécie para outra, e esses elos, conforme ensina André Luiz, eles estão efetivamente no plano espiritual, ou até em outras moradas, para que o espírito possa retornar já em outro patamar de evolução, até ele chegar em nível do próprio homem. Nós poderíamos aqui adentrar em vários pontos, né? Mas assim, quando nós nos remontamos a Allan Kardec para citar o germe, o perisperma e a casca, obviamente que nós estamos tentando conceituá-lo conforme Kardec, que é um pedagogo, e lembrando que ele o fez no século XIX, nós estamos tentando trabalhar apenas numa linha assim, bem demarcatória, para nos ajudar na compreensão. Porque o duplo etérico, não é? Aliás, o perispírito, por exemplo, eu remonto aos esotéricos, aos orientalistas, que fazem belos estudos sobre o perispírito, quando divide o perispírito em 7 corpos. Né? A partir do corpo mental, né? Do corpo causal, enfim, até chegar nas expressões do duplo etérico, que traz o próprio fluido, o fluido vital, que vai ser o mantenedor da vida, não é mesmo? Na realidade, nós temos em cada corpo, em cada um desses corpos, vamos dizer assim, considerações que devem ser trabalhadas, que vão automaticamente nos auxiliar no que remonta à nossa estrutura física. E automaticamente também fazendo uma conexão dentro da espiraloide que o nosso irmão lembrou, que o André Luiz apresenta como evolução espiritual, definindo que o fulcro irradiador é o espírito. Né? E o espírito, se ele forma dentro da sua própria perfectibilidade, ele forma os seus corpos para se manifestar, e ele automaticamente, a partir do momento que ele utiliza e não mais necessita, automaticamente ele vai transmutando essas energias e vai enveredando por outras, vamos dizer assim, por outras expressões, não é mesmo? Então, Juarez, você está coberto de razão, e o nosso também, o Décio também, o Brás, estão trazendo as considerações importantes. O que vale para nós estávamos já adentrando nos procedimentos do perispírito, como, por exemplo, aquele corpo ou aquela instrumentalidade que traz, por exemplo, a memória, não é? Ele traz os arquivos das experiências, como o cérebro, por exemplo, registra no campo biológico. Nós podemos lembrar que o perispírito, além de modelador, ele tem a função de auxiliar no campo das próprias percepções, da interação entre as dimensões, não é mesmo? A mediunidade. Quando alguém vê um espírito, não vê com os olhos físicos, não é? Ele está vendo, ele está adentrando um outro portal através da sensibilidade que está sendo trabalhada em nível do seu corpo espiritual. Quando eu sinto um cheiro, quando eu tenho clareza da identificação de uma presença espiritual, é através do perispírito que isso se dá. É mesmo como nós registramos a luz através dos nossos olhos.
Por isso é que nós, quanto mediunidade, costumamos a dizer que temos médiuns que estão começando no desiderato da mediunidade, ainda em planos difíceis, que quanto mais fecha os olhos, mais vê espíritos, né? Aí o adágio popular vai dizer, né, quanto mais reza, mais assombração aparece. Porque na realidade não tem como você dissociar o perispírito das suas manifestações de sensibilidade no plano terreno. Não é isso? O Juarez está falando assim, no momento em que ele saiu do ambiente, as energias se diluíram. Como assim? Eu estou vendo que vocês estão tendo uma discussão assim, muito interessante. Não é mesmo? Juarez, você quer voltar para trazer aí essas considerações do Brás? Eu vou descer e você traz para nós. Vamos lá. O Brás, ele está fazendo a citação que André Luiz, ao sair de nosso lar, ele deixou o perispírito lá. A verdade é que ele não deixou o perispírito ali, ele deixou as energias que compunham o perispírito. É por isso que diz que sempre voltamos ao todo, em forma energética. É isso que os espíritos quiseram dizer a Kardec no livro dos Espíritos. Ele, quando diz que o espírito, ao sair do ambiente, Beto, ele deixa ali o seu perispírito para retomá-lo no outro ambiente para onde ele vai, ele quer dizer, ele retira-se, o espírito, ele retira-se, deixa as energias que compõem o perispírito naquele ambiente e automaticamente ele vai formando. Por quê? Porque o espírito, quando volita nesse universo, ele constrói constantemente. Ele não só constrói quando para. Justamente. Mas é essa expansão, Beto, que você vai explicar para a gente, que justamente eu vou sair daqui, eu vou me deslocar para São Paulo. Aqui eu deixei todos os meus afazeres, mas vou retomá-lo lá em São Paulo. Não quer dizer que eu levei daqui os problemas, eu vou retomá-lo lá para onde eu vou. Juarez, mas você está tão inspirado que eu estou quase te entregando o bastão. Mas tá bom, tá bom. O gostoso do estudo é isso, é a participação, porque a gente vai construindo junto, não é mesmo? Não tem ideia fechada. Doutrina espírita é expansão. E expansibilidade é uma das propriedades do perispírito, né? Então o Juarez está falando de ir para São Paulo. Então vamos fazer uma consideração aqui mais, vamos dizer assim, mais anímica, né? Mais em nível de experiências mediúnicas. Quando nós, por exemplo, o corpo físico repousa, há o que Kardec chama de emancipação da alma, que atualmente nós trabalhamos como desdobramento, não é isso? Mas a mecânica é a mesma, ou seja, os nossos laços que vinculam o perispírito ao corpo físico, eles se tornam mais tênues, vamos dizer assim. Com isso, há o quê? Vamos dizer assim, de uma forma muito grossa, há um afastamento do perispírito, há vamos dizer assim, uma sutilização, de sorte que ele oportuniza que o espírito se desvincule ali temporariamente, sem perder a vinculação. Deixamos claro. Por isso é que no livro Evolução em Dois Mundos, por exemplo, André Luiz vem falando dos laços que prendem o corpo físico ao corpo, o corpo espiritual ao corpo físico. Então, com isso nós nos deslindamos, se eu posso assim dizer, e vou viver as experiências em outras dimensões, não é mesmo? Não significa aqui que o perispírito deixou o corpo físico, porque ele que é o modelador, através da vinculação pelo próprio sistema nervoso, que mantém, por exemplo, o próprio plasma, né, as expressões sanguíneas, a vitalidade, enfim. Mas o espírito não fica ali, vamos dizer assim, vinculado de uma forma assim tão contundente como se dá no plano do dia a dia. Então, por exemplo, quando eu estava falando de mediunidade, na mediunidade, quando uma pessoa vê
Quando alguém entra numa outra dimensão e começa uma entidade espiritual, significa ali que está havendo um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno deslocamento. Eu não estou gostando dessa palavra, mas é a que está vindo. Um pequeno deslocamento, e com isso ele está, entre aspas, num transe mediúnico e está percebendo os espíritos, né? Seja com os olhos, seja, enfim, seja entrando no campo mental da entidade, ou a entidade no campo mental dele. Então, o que isso para nós vem trazer aspectos importantes. Então, o perispírito, ele se expande, ele muda de forma, mas ele jamais deixa de manter a vida. Por isso que nós somos, a doutrina espírita é fechada quanto à eutanásia. Porque enquanto existe vida ali, enquanto o organismo tem vitalidade, está ali, mesmo que sustentado por aparelhos, o espírito está vinculado a esse corpo pelo veículo do perispírito. Não é? Então, se eu gostaria agora de ver aqui a nossa companheira Cristiane Siqueira, mas e quando ouve? Porque eu sempre ouço, não é, os espíritos. É porque significa que a sua sensibilidade está definindo que você tem uma característica que poderia ser trabalhada para até que você possa transformar isso num instrumento de, vamos dizer assim, de benefício para você e para os outros. Da mesma forma, por exemplo, quando você utiliza processo, quando alguém costuma dizer assim, fulano está desequilibrado. Alguns estudiosos da matéria costumam a fazer até desenhos que mostram, por exemplo, o desalinhamento, não é? O desnivelamento. O médium clarividente consegue identificar isso. Quando ele vê os corpos, ou seja, essa didática que os esotéricos utilizam, né, dos 7 corpos, e alguns trabalham isso até como 21 corpos, e aí a turma mergulha nessa história. O médium clarividente costuma ver esses corpos todos desalinhados. É como se você estivesse olhando para alguém, para a forma do corpo de alguém, e ali está cheio de contornos completamente definindo desalinhamento. Quer dizer, é o desequilíbrio. Então o médium, por exemplo, tem essa condição. Nós estamos falando tudo isso para voltar no ponto que define para nós a necessidade de não fixarmos apenas nos aspectos científicos e entrar no campo da moral evangélica, porque através da conduta no bem, através da busca da vivência, da caridade, né, na busca do equilíbrio íntimo, é que nós vamos efetivamente promovendo a mutabilidade nos nossos corpos, que vão efetivamente refletir, inclusive, no corpo físico. O que muitas vezes a gente faz o contrário, né? Como prática religiosa, eu quero sublimar o corpo físico, não é? Para que isso replique no corpo espiritual. E aí a gente começa a refletir por que Jesus diz que não é o que entra pela boca que macula, e sim o que sai. Ou seja, trazendo o Emmanuel aqui para nós, agora eu estou lembrando de um texto de Emmanuel, no livro Reportagem sobre Chico Xavier, quando ele vai falar uma bela página sobre o perispírito, que ele coloca que a função do perispírito o tempo todo é de trabalhar assimilando e ao mesmo tempo modelando. Assimilando e modelando. Assimilando e modelando. E quem que opera isso? É a inteligência, é o espírito que utiliza da percepção, vamos dizer assim, dessa instrumentalidade que é o corpo físico, para se engrandecer ou criar dificuldades no plano das suas expressões de vivência, nas suas expressões de interação com a própria dinâmica das energias do universo e também entrando na dinâmica das relações com os seres que caminham conosco. Juarez, eu gostaria de perguntar se você tem mais algumas considerações, que o nosso tempo está caminhando. Eu vou descer. Perfeito, Beto, as suas colocações. Perfeito. Apenas fazer um adendo que quando nós falamos que o espírito deixa ali o seu perispírito, nós não estamos falando do espírito encarnado, quando ele desencarna.
Aí ele faz com que volte à natureza, daquela dimensão, os elementos energéticos, e vai retomando à medida que ele vai alçando, vamos dizer, aos céus. Eu diria que é como as cores do arco-íris, que se fundem e não se confundem. Ele sai da grosseria para ser bem sutil e torna-se grosso novamente a forma. Uma outra coisa que o Fernando disse que na visão que você fez a explanação, o médium não visualiza o espírito. Eu até falei sim que é isso mesmo. Por quê? Porque nós visualizamos o corpo sutil do espírito, que é mais grosseiro para que nós possamos enxergá-lo. Numa outra vertente, é quando eu vou dizer para o Braz que o espírito é luz pura, pura. O livro dos Espíritos nos ensina que à medida que o espírito se moraliza, que ele vai se tornando intelecto, ele vai rareando, né? Vai eterizando o seu corpo perispiritual, de forma que se confunde com ele próprio, com uma luz. É invisível o espírito sem ele para nós, na dimensão em que estamos, mas na dimensão que vamos estar, negativo. É contigo, Beto. O nosso amigo Juarez, eu sinto que você hoje está em comunhão com a equipe de André Luiz, porque o estudo realmente ele está trazendo muitas lembranças, muitas reflexões que nós já fizemos no passado. Mas o interessante também, meus amigos, é que enquanto o Juarez falava, eu fui guindado a ver um painel, e eu gostaria de dividir com vocês. Esse trabalho que nós estamos fazendo, de estudar a doutrina via essa sala bendita, ele é um trabalho que nós estamos lidando com uma sensibilidade talvez ainda não analisada por nós, ou pela maioria, porque eu respeito aqueles que estão aí há muito tempo, que dirigem o trabalho, enfim, sem nenhuma desconsideração ou desrespeito. Eu estou falando até por mim mesmo. Observem bem, nós não estamos nos olhando, nós não estamos nos tocando, nós não sabemos aonde é o ambiente em que cada um está nesse momento. Mas nós aqui estamos fazendo um esforço, um exercício de intercâmbio mental. Se é um esforço de intercâmbio mental, nós podemos concluir, Juarez, que o meu corpo, aspectos do meu perispírito, que tem a propriedade de expandir-se, os nossos corpos estão expandindo-se, e por isso nós estamos recebendo as vibrações que estão sendo intercambiadas nessa sala, que podem estar nos atendendo em nível da nossa inteligência, que estejam nos inspirando a buscar na memória o que nós já estudamos de André Luiz, de Emmanuel, de Kardec, e estamos elaborando aqui junto com os nossos benfeitores espirituais. Então, cada um de nós na sala, que estamos nos nossos lares, nos escritórios, seja onde for, nós estamos acompanhados por entidades espirituais. Aquelas que querem aprender e aquelas que estão nos tutelando, nos ensinando. Então, veja bem, deve ter companheiros aqui na sala que estão a quilômetros, centenas de quilômetros de distância da gente. E nós estamos intercambiando, não estamos? Então, devemos agradecer a nossa condição, a condição que o Senhor nos confere de ter esse corpo espiritual que favorece o nosso deslocamento no espaço e no tempo.
Vamos repetir, no espaço e no tempo. E a velocidade do pensamento, a ciência vai conseguir medir um dia. Mas afirma os espíritos que ela é quase que instantânea. Ela é acima da velocidade da luz. Então, independente do local que nós estivermos, nós estamos dentro de uma fenda espiritual. Nós estamos dentro de uma morada espiritual que Jesus, nesse momento, favorece para que nós sutilizemos os nossos corpos através do intercâmbio que a fraternidade oferece, que a igualdade enaltece e que a liberdade vai ganhando expressões a partir que nós dinamizamos a nossa responsabilidade. Então me perdoe estar entrando nesse campo filosófico, mas queremos filosofar para trazer em síntese uma análise que tem a ver com essa ciência que nós estamos discutindo aqui. Por isso eu faço um convite para vocês, que a gente possa fazer uma prece quando formos dormir e pedir para a espiritualidade definir o nosso possível reencontro no mundo espiritual. E lá no mundo espiritual, como que eu vou ver o Juarez? Como que o Juarez vai ver a Rosângela? Como que a Rosângela vai ver o Décio? Como que nós vamos registrar a Eugênia? Nós vamos registrar com a nossa sensibilidade espiritual. Mas o que vai ficar gravado na retina, ou no nosso cérebro perispiritual, é a forma com que nós vamos nos apresentar uns aos outros. Uns aos outros. Por isso que aqui vem para nós um comentário alusivo ao Evangelho, quando Jesus diz que seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Então, se nós, nesse reencontro no mundo espiritual, nos reencontrarmos nos princípios do amor, nos princípios da ética, nos princípios do ideal de trabalhar, de estudar e de servir, nós vamos estar tendo, então, um reencontro que o perispírito vai registrar. E quem sabe, se vocês toparem, eu faço um outro convite. Que nós possamos deixar bem guardadinho nessa nossa memória espiritual, para que um dia, quando nós estivermos numa outra condição, sem as barreiras da distância física, pudermos buscar nesses arquivos mentais todas essas projeções que agora, para muitos, pode ser apenas uma ideia fictícia. Meus amigos, puxa vida, tirando o nosso a nossa Vera Pim, está dizendo que está topado aí, que ela topa aí o acordo. Então nós gostaríamos de dizer para vocês da nossa alegria, embora a internet tenha criado algumas quedas aí de frequência, da nossa alegria de ter podido participar com vocês dessas reflexões que eu tenho para mim que foram muito, muito importantes para o meu coração, embora singelas nas nossas expressões, não é mesmo? Nas nossas dificuldades de colocar as ideias. Mas o que vale dentro do contexto do carinho, do respeito, é essa oportunidade de estarmos juntos, apesar de tudo. Queridos irmãos, eu gostaria de pedir à Vênia, primeiro, a nossa Rosângela, para podermos fazer uma leitura final, porque o tempo se escoou numa velocidade incrível, e ao mesmo tempo convidar a todos para estarmos juntos na semana que vem, que nós vamos dar continuidade com o estudo da origem e a natureza do espírito. E eu só peço a todos que, se puderem, deem uma lidinha, né? Vamos fazer algumas pesquisas, não para que a gente faça aqui desse espaço apenas uma interação filosófica, né? Ou de debates cognitivos ou culturais espíritas, mas que também possamos aprender mesmo, né? Cada um na sua condição, enfim. Porque de nossa parte nós só somos ousados, estamos aqui treinando a coragem de colocar o microfone e tentar falar alguma coisa com um objetivo último. Por isso, eu convido vocês a ouvir a poesia da nossa querida Maria Dolores, que se encontra no livro Antologia da Espiritualidade,
E esta poesia foi psicografada pelo nosso querido Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier. A lição é intitulada Louvor e Súplica. Deus de eterna bondade, em prece de louvor, entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas, dos quais te utilizastes, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me destes. Por tudo te agradeço, e quando te aprouver, despojar-me dos bens com que me exaltas. Ensinas-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestastes, mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. A bênção de aceitar e o dom de compreender. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos auxiliar na pacificação de nós mesmos. Que Deus possa auxiliar na pacificação dos ambientes por onde perpassarmos. Que Deus possa nos abençoar no instante de abraçar, de indicar, naquela condição de engrandecer. Por tudo que me dês, me conceda sempre, Senhor, a divina epopeia da caridade. Caridade, carinho, benevolência, indulgência, perdão às ofensas, a oportunidade de sermos amigos, que nos conceda o privilégio de nos reencontrarmos. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade. Que assim seja.